Então, boa noite, vamos começar a nossa aula, tá? Eu vou contar com a presença de vocês e a ajuda de vocês pra gente fazer esse vídeo, que é do módulo 3, página 51 do nosso livrinho. Então, a gente vai ver parágrafo por parágrafo, vamos ver o que cai na prova, tá? Essa parte, que é a parte de sinalização, cai geralmente de 5 a 6 questões na hora da prova. Então, decorou, é 6 questões garantidas, tá? Então, a matéria de sinalização é uma matéria bem ampla, tem bastante coisa pra gente ver e a gente vai ver coisa por coisa, tá? Então, vamos lá. Página 51 fala sobre a sinalização de trânsito e para que ela serve, para que ela se destina, no que a gente usa uma sinalização de trânsito, para quê? Muito bem, para orientar os condutores e pedestres. E ela tem uma classificação. Ela é dividida em 6 partes. Quais são elas? Verticais, horizontais, verticais, dispositivos auxiliares, barreiras, luminosos, semáforos, sinais sonorosos, apitos, gestuais, realizados por condutores e agentes de trânsito. Muito bem. Então, na sinalização vertical, as placas a gente tem placa de regulamentação, placa de advertência, placa identificação educativa, serviços auxiliares e atrativos turísticos. Tudo fazem parte da sinalização vertical, que são placas. Horizontal são marcas viárias. Então, nessa sinalização, existem 5 cores que a gente usa direto no solo, direto no pavimento. E aí a gente tem as marcas longitudinais, marcas delimitadoras, marcas de canalização, marcas transversais e inscrições no pavimento. É tudo pintado direto no chão. Sinalização, que são os dispositivos auxiliares, a gente tem as barreiras, os gradis, os catadióptricos, que também fazem parte da sinalização. Luminosos inclui os semáforos. Nós temos semáforos de regulamentação e semáforos de advertência. Sinais sonoros são silvos, os apitos que a gente usa também, que o agente de trânsito usa. E gesto de 2 pessoas, gesto do condutor do veículo e gesto do agente de trânsito. Então, tudo isso é sinalização de trânsito, mas existe uma ordem de prevalência, uma hierarquia. Quem manda primeiro? Quem é? O agente de trânsito. Depois dele vem a ordem dos semáforos. Depois as demais sinalizações. O primeiro bloco de placas que a gente vai ver é a sinalização de regulamentação, que são as plaquinhas vermelhinhas. Essas são as únicas placas que dão multa. Por quê? A função dela é imperativa. Ela sempre ordena alguma coisa. Então, ela estabelece uma restrição, uma permissão ou uma proibição. Desobedeceu qualquer uma delas é infração de trânsito. A maior parte delas tem um formato, qual? Circular. Orla vermelha, fundo branco, com os caracteres pretos. Mas tem 2 plaquinhas que têm formato diferente das demais. Quais são elas? Parada obrigatória e preferência. Se perguntar na provinha do Detran, qual é a única placa octogonal que existe? Parada obrigatória. Parada obrigatória. Diante dela, o condutor tem que parar. Mas se ele chega num cruzamento e não vem nenhum veículo, ele tem que parar, porque a parada é obrigatória. Avançar a parada obrigatória é infração de natureza gravíssima. Na hora do exame de vocês, perde o exame. É uma falta eliminatória, tá? E a preferência é um triângulo de cabeça para baixo. Então, por que será que essas 2 placas têm formato diferente das demais? Muito bem, porque elas têm que ser reconhecidas vistas de costa. Então, imagina quando a gente vai cruzar com alguém. Se todo mundo está diante de sinalização circular, você sabe o que está diante dele? Não. Mas se esse aqui estiver diante de uma plaquinha que tem 8 lados, ele é obrigado a parar, então eu posso seguir. Então, eles têm que ser reconhecidas, mesmo vistas de costa. Então, agora a gente vai ler cada uma delas em voz alta para a gente poder memorizar, tá? Então, pode começar para mim, Gabi, por favor. Parada obrigatória. Próxima, dê a preferência. Vamos? Sentido proibido. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à direita. Proibido retornar à esquerda.
proibido retornar à direita, proibido estacionar, estacionamento regulamentado, proibido parar e estacionar, proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda, proibido o trânsito de caminhões, proibido o trânsito de veículos automotores, proibido o trânsito de veículos de tração animal, proibido o trânsito de bicicletas, proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras, peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo, comprimento máximo permitido, velocidade máxima permitida, proibido acionar buzina ou sinal sonoro, alfândega, uso obrigatório de corrente, conserve-se à direita, sentido de circulação da via-pista, passagem obrigatória, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita, siga em frente, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantém à direita, duplo sentido de circulação, proibido o trânsito de pedestres, pedestres ande pela esquerda, pedestre ande pela direita, circulação exclusiva de ônibus, sentido de circulação na rotatória, circulação exclusiva de bicicleta, ciclista transite à esquerda, ciclista transite à direita, ciclistas à esquerda, pedestres à direita, pedestres à esquerda, ciclistas à direita, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, proibido o trânsito de ônibus, circulação exclusiva de caminhão, trânsito proibido a carros de mão. Então essa aí é toda a nossa sinalização de regulamentação, que começa na página 51 e termina na página 53. Todas elas devem ser decoradas. Na prova vai cair apenas uma para vocês, mas tem que, quando pergunta, o nome é o nome correto da placa, tá? Plaquinhas de advertência, tá na página 54 do nosso livro. E qual é a função dela? Ela vai fazer o quê? Alertar os motoristas sobre perigos e condições da via. Muito bem, então essa placa é para alertar e advertir. Ela não nos obriga a nada. Então, desrespeitar qualquer uma delas é infração de trânsito? Não, porque a função dela não é essa. Ela tá te mostrando que tem uma curva acentuada para a esquerda. Se você quiser fazer a curva para a direita, você pode? Pode. Você pode morrer, mas pode. Ninguém tá te obrigando a nada. Ela tá te falando que tem. Se você quer obedecer ou não, problema seu, tá? A função dela é essa, alertar. Então, ela meio que mapeia o caminho para vocês. Ela vai te mostrar os perigos que tem na via. Então, essas placas têm um formato de um quadrado. Parece um losango, mas são 4 lados iguais, então é um quadrado. Cores. Orla negra. Orla negra, mas vai ser principal. Vai ser o quê? Amarelo. Amarela e preta. Então, essas são as cores. Mas dessas placas, tem 3 placas que tem formato diferente das demais. Então, acompanha aí, ó, a plaquinha que tá na página 55. A26A, A26B e A41, que são placas, isso, que é a Cruz de Santo André, que são placas que têm formato diferentes. A26A é sentido único, A26B sentido duplo e a A41 é a Cruz de Santo André. Então, a gente vai ler cada uma delas também, tá? Então, pode começar aí, por favor. Pode começar a ler isso pra mim, por favor? Pode começar a ler tudo. A curva. Não, curva. Pode começar. A curva acentuada à esquerda. Isso, o código não precisa, só o nome mesmo. Então, vamos lá. Curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, curva à esquerda, curva à direita, pista sinuosa à esquerda,
pista sinuosa à direita, curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita, curva em S à esquerda, curva em S à direita, cruzamento de vias, via lateral à esquerda, via lateral à direita, interseção em V, bifurcação em Y, entroncamento oblíquo à esquerda, entroncamento oblíquo à direita, junções sucessivas contrárias primeira à esquerda, junções sucessivas contrárias primeira à direita, interseção em círculo, confluência à esquerda, confluência à direita, semáforo à frente, parada obrigatória à frente, bonde, pista irregular, saliência ou lombada, depressão, declive acentuado, aclive acentuado, estreitamento de pista ao centro, estreitamento de pista à esquerda, estreitamento de pista à direita, alargamento de pista à esquerda, alargamento de pista à direita, ponte estreita, ponte móvel, obras, mão dupla adiante, sentido único, sentido duplo, área com desmoronamento, pista escorregadia, projeção de cascalho, trânsito de ciclistas, passagem sinalizada de ciclistas, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, trânsito de tratores ou maquinário agrícola, trânsito de pedestres, passagem sinalizada de pedestres, área escolar, passagem sinalizada de escolares, crianças, animais, animais selvagens, altura limitada, largura limitada, passagem de nível sem barreira, passagem de nível com barreira, Cruz de Santo André, início de pista dupla, fim de pista dupla, pista dividida, aeroporto, vento lateral, rua sem saída, peso bruto total limitado, peso limitado por eixo, comprimento limitado. Beleza, então aí na página, desde a 54 até a página 57, mostrou todas as plaquinhas de advertência. Valdir, vai lá trocar tua aula, por favor. Página 57, mostra para nós aí, começa falando sobre as placas de obras, aí no finzinho do livro. Então, as placas de obras é utilizada somente no período das obras. Então, elas aparecem na página 58, o modelinho delas aí. Sobre as placas de obras, o que costuma cair na prova? Cores delas. Quais são as cores das placas de obras? Marrom não, laranja e preto. Então, as placas de obras são as cores laranja e preto. Placas educativas, que também está na página 58, elas têm a função de educar os usuários da via. Quando falo em usuários da via, são todos nós. Então, é pedestre, é ciclista, é motociclista, então os veículos, os condutores de veículos de pequeno porte, de grande porte, todo mundo que faz parte do trânsito é orientado e educado pelas placas educativas. Na prova, o que costuma cair sobre ela? Pode aparecer a foto dela e vai mostrar, vai perguntar o nome. E pode aparecer também formato delas. Então, ela tem um formato igual ao nosso gabarito aqui, ó. Ele tem esse formato aqui, é um formato retangular. Orla, branca. Então, os caracteres dela. Vai ser na cor branca, fundo branco, as cores pretas e orla branca. Então, esse formato costuma cair na prova. A função dela é educar os usuários da via. Placas de identificação ou indicação. Essas placas, elas têm a função de orientar os condutores e elas identificam também os locais onde a gente está trafegando. As primeiras 3 placas que tá no cantinho, elas têm brasões. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo.
Então são essas plaquinhas aqui, ó. Vocês estão no cantinho do livro de vocês. São os formatos de brasões. Esses brasões mostram as rodovias que a gente está trafegando. A placa PI01, percebe que ela tem um mapa do Brasil no centro? Então essa placa é uma placa indicativa de uma rodovia pan-americana. Placa PI02. Então esse brasão, ele tem o biquinho para baixo. Se trata de uma rodovia federal. E a PI03 parece uma casinha, o formato dela é para cima. Se trata de uma rodovia estadual. Placas. O que o pessoal costuma cair na prova sobre essas placas aí? Pergunta lá, qual é as cores da placa indicativa de distância? Quais são as cores? Distância, verde e branca. Então, qual é a cor da placa indicativa de distância? Verde e branca. Local, quais são as cores? Azul e branca. Aí, nessas placas também tem uma que costuma cair na prova. Acha aí pra mim, por favor, a PI07. Tá mostrando aí, ó, placa de identificação quilométrica. Mas na prova, ela aparece com esse número que tá por baixo aí, ó. Marcos quilométricos. Elas mostram os quilômetros que vocês estão percorrendo na via. São marcos quilométricos. Dessas plaquinhas também, tem uma perguntinha no simulado que fala que o excesso delas não nos prejudica. São as únicas placas que quanto mais tiver, melhor. Se você tá indo para um lugar que você nunca foi, mas tem várias placas de identificação ou de indicação, mostra que você está caminhando no caminho certo. Então essas placas são as únicas que o excesso não nos prejudica, tá? Então no simulado tem uma perguntinha falando sobre isso. Página 59 fala sobre as placas auxiliares, de serviços auxiliares. Ela indica aos condutores o serviço que pode encontrar naquela região. Então a gente vai ver cada uma delas aí, tá? Então pode começar a ler para mim, por favor, Valdir. Página 59, a primeira plaquinha de serviços auxiliares. Área de estacionamento. Próxima, informações turísticas, câmbio, correio, rua 24 horas, serviço telefônico, serviço mecânico, borracharia, abastecimento, pronto-socorro, serviço sanitário, restaurante, hotel, área de campismo, estacionamento de trailer, banho, cemitério, pedágio, terminal rodoviário, terminal ferroviário e metroviário, aeroporto, heliporto, porto, transporte sobre água, terminal aquaviário, ponto de parada, cobrança automática, fiscalização eletrônica, via monitorada. Beleza. Então essas aí são as plaquinhas de serviços auxiliares, mostra o serviço auxiliar encontrado na região. Essas são as únicas placas que podem ser agrupadas, igual tá aqui, ó, no finzinho do livro. Então essas aqui podem ser agrupadas. Por que se agrupa essas plaquinhas? Se você for num lugar onde tem mais de um serviço, eu vou encontrar abastecimento, restaurante, banho e borracharia. Imagina tudo isso daí, 4 placas. Então o que eles fazem? Eles fazem uma placa e põem as 4 figurinhas ou 3 figurinhas, certo? Mostrando que tem todos esses serviços naquele local. E aí então elas são as únicas que podem ser agrupadas, tá? Plaquinhas na página 60 mostra os atrativos turísticos da região. As placas de serviços auxiliares e atrativos turísticos, eu encontro mais essas placas em vias urbanas ou vias rurais? Rurais, rodovias e estradas. Não é somente nas rodovias e estradas, porque se você for uma cidade turística, igual Poços de Caldas, por exemplo, vai ter muita plaquinha marrom dessa dentro da cidade, tá? Então não é somente, encontramos mais. Essas placas estão divididas por bloquinhos de cores, então a gente não vai ler em sequência, a gente vai ler pelo bloco de cor, tá? Mas a gente vai ler cada uma delas aí. Então pode começar, Carol, pra mim, por favor. Montanha, Praia,
ilha, rio, lago, lagoa, cachoeira, patrimônio natural, gruta, turismo rural, estância hidromineral, arquitetura religiosa, arquitetura militar, arquitetura histórica, monumento, museu, ruína, patrimônio cultural, sítio arqueológico, farol, centro de cultura, biblioteca, esportes, esportes equestres, esportes automobilísticos, esportes náuticos, mergulho, voo livre, surf, canoagem, pesca submarina, pesca esportiva, montanhismo, golfe, aeroclube, marina, futebol, ciclismo, praça, barco de passeio, parque urbano, represa, teleférico, mirante, parque de diversões, festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, zoosafari, planetário, feira típica, exposição agropecuária, rodeio, pavilhão de feiras e exposições. Beleza, vamos ver algumas questões que já caíram em prova sobre essas placas, tá? Então volta por favor aí na placa, na página 51, a placa R3. Página 51, plaquinha R3. Então tem uma questão que fala o seguinte: qual é o nome dessa placa? Sentido proibido. Sentido proibido. Beleza. Então, adverte ao condutor que ele não pode seguir. Então, suponhamos que a gente fica diante de uma plaquinha dessa. Se seguir, eu não posso. Qual é a menor manobra do veículo? Vamos ver se vocês lembram. Qual é a menor manobra? É a ré. Então, de ré eu não posso ir. Seguir eu não posso. Qual é a única opção que o condutor do veículo tem? Os lados. Virar à direita ou virar à esquerda. Cai isso na prova, tá? Acha aí, por favor, a plaquinha R7. Página 52. R7, qual é o nome? Proibido ultrapassar. Proibido ultrapassar. Qual a outra placa desse grupo? Oi, pode falar. Você vai ter que fechar um. Por quê? A Denise tem que fechar, você fechar e abrir por não. Legislação aqui não precisa fazer isso. Ah, mas então vai esperar um pouquinho? Como é que eu vou parar esse tanto tempo? Então tá, hoje já deu. Mas é uma só que precisa? Dessa matéria? Baljão, teu pai. Ah, mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. A Lenice pode ir para a direção na aula da Renata? Ela não vai fazer mais, eu vou fazer só um. Só uma hoje? Então, pode fechar dela e ele vai ter que aguardar, porque eu estou na mecânica, na remota. Eu não posso fechar. Tá? Tô. Ah, e você pode fechar. Se precisar ir, não tem problema não, você pode fechar. Só não posso. Só um pouquinho, eu vou embora aqui, presente. Então tá, vai então. Fica aqui prestando atenção. Pode fechar. Tá. Beleza, então, continuando aí. Então, acha aí a placa R7, proibido ultrapassar. Tem outra placa, desse grupo mesmo de placas de regulamentação, que pode substituir a R7. Qual placa que é? Qual é a placa que pode substituir? Difícil, hein? Então, é a placa aí, ó, acompanhe, por favor, é a placa R8B. Qual que é o nome da R8B? Proibido em verde faixa, pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito bem. Então, essa placa proíbe você fazer o mesmo procedimento da ultrapassagem. Então, ela tá te proibindo a mudar de faixa, que você vai mudar da direita para a esquerda e retornar, certo? Se ela proíbe isso, ela também proíbe o quê? Ultrapassagem. Então, pode substituir. Isso é questão de prova, tá? Deixa eu ver outra aqui. Plaquinhas, vamos achar.
As placas de advertência são placas bem sucintas, é mais fácil da gente compreender. Cruz de Santo André é o X na placa. Então, Cruz de Santo André é placa. O X no chão já é linha férrea, que a gente vai ver como inscrição no pavimento. Mas se tiver um X na placa, ela chama Cruz de Santo André. Beleza. Pera. As plaquinhas de serviços auxiliares. Acha aí pra mim, por favor, a plaquinha SAL 10. SAL 10. Qual é o nome dela? Não. Ai, é o pronto-socorro. Então, a placa SAL 10 é a cruz vermelha na placa, é o pronto-socorro. A cruz vermelha no chão é serviço de saúde, então não tem placa escrito hospital. E cai na prova uma alternativa dessa. Então foi até bom errar pra gente saber, porque cai na prova, tá? Então tem uma alternativa lá mostrando dessa aí que é hospital e não é. Então se for a placa, é o pronto-socorro. Se for no chão, é o serviço de saúde, tá? Uma plaquinha que cai bastante nessa parte também de serviços auxiliares, acha aí fazendo favor. SAL 19, como que ela chama? Terminal rodoviário. Terminal rodoviário. Então quando a gente desce as escadinhas lá da rodoviária, os ônibus tá que jeito pra nós? De frente. Então ela é o terminal rodoviário. Quando é ponto de circular, o ônibus fica assim, ó, escanteio de lado pra nós. Então, ele vai ser o ponto de parada, é o SAL 26. Então, se tiver terminal rodoviário, o ônibus está de frente, certo? E aí o pessoal confunde com o ponto de parada, que o ônibus está de lado. Inclusive, a nossa sinalização aqui de Machado está errada, tá? Então, você pode olhar no ponto circular que tem aqui em frente à autoescola, ele está de frente, não é, tá? É o ponto de parada. Então, essa daí costuma cair na prova. Essa também, ó, SAL 15. SAL 15, como que chama? Estacionamento de trailer. Muito bem. Então, esse estacionamento de trailer também cai em algumas provas, mas o desenho lá nem parece isso. Mas é o estacionamento de trailer, tá? Beleza. Vamos lá nas plaquinhas de atrativos turísticos. Então, vamos ver as que mais costuma cair na prova. Pega aí na parte azul sobre os esportes, acha aí a plaquinha TAD 05, que é mergulho, e TAD 09, que é a pesca submarina. Então, página 60, área de esporte, que é a área azul, TAD 05 e TAD 09. Vamos comparar essas placas aí, ó. TAD 05, mergulho. TAD 09, pesca. Submarino. Então, lá no mergulho, ele tá com uma mochila de cilindro de ar. Lá na pesca submarina, ele tá com um arpão na mão. Então, é a diferença das duas plaquinhas. Outra que costuma cair na prova. Aeroclube. Tá vendo o formato desse aviãozinho? Esses são aviões de brinquedo, tá? É aeroclube, não confunda com aeroporto. O aeroporto é aquele Boeing, que é um avião mesmo. Esse daqui é um avião de brinquedo. Outra plaquinha, TAD 14. Qual é o nome dela? Marina. Não é Marinha. E aparece as duas opções na prova. Então, ele é o quê? Marina. Esse pedaço da área de recreação, o verdinho aí, na página 60 mesmo. Então, observa a praça e o parque urbano. O pessoal confunde muito. Praça, tem o banquinho do lado. Lembra da Praça é Nossa? O banquinho do lado. Não é da geração de vocês não, mas é a nossa, né, Valdir? Agora, o parque urbano tem 3 árvores grandonas. Aí é o parque. Quando tem só uma árvore com um banquinho do lado, é a praça. Outra que cai na prova. Exposição agropecuária, a cabeça do boi. É exposição. Para ser o rodeio, o homem tem que estar montado no cavalinho. Aí é o rodeio. Aí o pessoal confunde também, certo? Então essas são as placas que mais caem na prova, que são as plaquinhas de atrativos turísticos.
Certinho até aí? Entenderam a sinalização vertical? Então a gente vai começar a ver a sinalização horizontal, que começa na página 61. Então a sinalização horizontal são as marcas viárias e no solo é usada 5 cores. Cada cor tem uma função. Qual é a primeira cor que aparece aí? Amarelo. Amarelo. Então o amarelo ele regula fluxo de sentidos o quê? Opostos. Opostos, duplo. É uma mão dupla. É uma mão que vai e uma mão que vem. E também é usado onde é proibido estacionar. Onde é proibido estacionar, pode parar? Pode parar. Não pode estacionar, tá? Cor que aparece em segundo lugar aí. Vermelho. Vermelho. Na cor vermelha é destinado para quê? Ciclovias ou ciclofaixas. A ciclovia é uma calçada pintada de vermelho e a ciclofaixa é no chão, na via. É destinado ao percurso, à circulação de bicicletas, tá? Cor branca é a terceira que está aí no livro. Regula o quê? Fluxo do mesmo sentido. Então é uma mão única. E também nas travessias de pedestre. A gente usa a cor branca no solo. Próxima cor? Azul. Azul. É destinado para quê? Deficiente físico. E a cor preta é contraste. Demarcação errada no solo. Então, mais uma vez. Cor amarela no solo, via de mão dupla. Cor vermelha, ciclovia ou ciclofaixa. Cor branca, mão única. Azul, deficiente físico. E o preto é contraste. Então a gente vai ver a primeira sinalização aí, que são as marcas longitudinais, a ML. Qual é a cor da ML? Que cor que ela é pintada no solo? Amarelo. E ela orienta o fluxo do trânsito dos veículos. ML01, ela é uma faixa simples, contínua na cor amarela. O que ela proíbe? Ultrapassar em ambos os sentidos. Muito bem. ML02, simples, seccionada na cor amarela. O que ela permite? Ultrapassar. Muito bem. ML03, dupla, contínua na cor amarela. Proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Muito bem. ML04, dupla, contínua, seccionada. Proibido ultrapassar se a primeira faixa esquerda for contínua. Muito bem. Então vamos lá. Se eu estou diante de uma faixa, de um lado dela, ela é contínua, do outro lado ela é seccionada. Qual das duas faixas eu devo obedecer? A primeira faixa, a minha esquerda. Se a primeira, a minha esquerda, for contínua, se for contínua, eu não posso. Se a primeira, a minha esquerda, for seccionada, aí eu posso ultrapassar. Entenderam aí? Então, diante